Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de exercícios, agora da aula 2, referente à nomenclatura biológica. Para quem não se lembra, eu sou o professor Lucas. E vamos lá. O primeiro exercício ele diz o seguinte: considere os 4 táxons a seguir: Pulvo dorbigni, Litrophes dorbigni, Titelves apiventris e Titelves marsupialis. Lembra que quando eu falei, só relembrando o conceito, que táxon podia ser usado para qualquer conjunto? Aqui, por exemplo, ele está usando o táxon para as espécies, mas com outro exercício ele pode estar usando o táxon para alguma outra categoria. A pergunta diz o seguinte: em relação a eles, é afirmado o quê? Em relação a esses 4 tópicos aqui. Letra A: todos pertencem à mesma espécie? A B: entre os 4 táxons, apenas 2 espécies diferentes? A letra C: táxons 1 e 2 são de gêneros diferentes, mas da mesma espécie. Os táxons 3 e 4 são de espécies diferentes, mas do mesmo gênero, enquanto a E, os táxons 1 e 2 são da mesma subespécie. Vamos relembrar alguns conceitos da nomenclatura. A letra A: se todos eles pertencessem à mesma espécie, a gente teria que ter o quê? O nome, os 4 tópicos aqui escritos da maneira igual. Ou seja, então já descartamos a letra A aqui, já que eles não pertencem a todos à mesma espécie. Entre os 4 aqui existem apenas 2 espécies diferentes. Como eu falei, para ter espécie igual, teria que ter um nome escrito da maneira igual, o que não é o caso aqui. Então não tem só 2 espécies diferentes. Os táxons 1 e 2 são de gêneros diferentes, mas da mesma espécie. Lembra que eu comentei que tem alguns momentos que tem animais que são de grupos totalmente diferentes, mas que vão ter, por exemplo, parte outro gênero, outro epípeto específico, que vão acabar sendo iguais, que nós chamamos de hominímia, ou seja, bichos diferentes recebem nomes parecidos. É o caso como acontece aqui no 1 e no 2, que são espécies diferentes, mas têm um epípeto específico semelhante. Então aqui eles não são da mesma espécie, eles são espécies diferentes. A letra a D, traz que 3 e 4 são de espécies diferentes, mas do mesmo gênero. Essa é uma resposta bastante plausível. Por quê? Titelves apiventris é uma espécie e Titelves marsupialis é outra, ou seja, ambas são espécies pertencentes ao gênero Titelves. E aí está errado por causa de quê? Que 1 e 2 seriam da mesma subespécie. Mas lembrando lá da nomenclatura que subespécie, o nome é trinomial, que não é o caso aqui. A gente tem o quê? Apenas nomes binomial, ou seja, nomes de espécie. Então, a alternativa correta seria a D, mas professor, eu ainda não estou acreditando. Pulvo dorbigni, ele é uma espécie de sapo. Litrophes dorbigni é uma espécie de serpente. Já Titelves é um gênero de gambá, ou seja, Titelves apiventris e Titelves marsupialis. São 2 espécies diferentes de gambá. Tranquilo, né, gente? Vamos para a próxima questão. Na questão 2, reator vestibular da UFPR, que ele diz o seguinte: classificando seus seres vivos, é possível estabelecer ordem na diversidade da natureza, uma ordem na diversidade da natureza, facilitando a sua compreensão. Assim é correto afirmar que o sistema binomial de nomenclatura adota a espécie como unidade básica de classificação. Se a gente relembrar lá de cada categoria daquela, o mais específico, a base de todas, é a espécie. Então essa é uma alternativa coerente. A 2. Em taxonomia, uma ordem engloba diversas famílias, assim como o gênero reúne diferentes espécies. Lembrando do conceito lá de classe, ordem, família, gênero, espécie, cada categoria daquela é um conjunto de um aspecto mais específico. Então, essa seria uma outra alternativa coerente. O valor 4 aqui: um determinado vegetal, de acordo com a classificação vigente, pertencerá obrigatoriamente a um reino ou filo ou divisão, a uma classe, uma ordem, uma família ou a um gênero de espécie. Realmente, a forma de classificação que a gente tem compreende tanto os vegetais como os animais, como também outros organismos. Lembrando que o que normalmente muda é a forma de escrever a família lá, que a gente tem um código internacional
ter nomenclatura botânica e um código internacional ter nomenclatura zoológica. Vamos aqui para o próximo tópico. O reino protista engloba organismos unicelulares, eucariontes, entre quais se incluem protozoários e sardas algas. Essa também é uma alternativa coerente, que realmente o reino dos protistas, o grupo dos protistas, compreende tanto esses protozoários como alguns grupos de algas, e eles são seres unicelulares e eucariontes, ou seja, eles possuem um núcleo celular. Aqui 16. O reino fungi engloba os cogumelos, os líquens e as briófitas. Opa, essa é uma alternativa que está meio confusa. Por quê? Reino fungi, até os líquens aqui, está correto, mas se a gente lembrar lá dos grupos vegetais que vocês vão ver com mais detalhes em Biologia B, briófitas é um grupo do quê? De planta. Não estaria dentro do reino fungi. Mas historicamente, por muito tempo, fungos foram considerados plantas, mas com novos estudos a gente vê que isso já não ocorre mais, que são grupos totalmente diferentes. Os seres pertencentes ao reino Monera se caracterizam ser por todos unicelulares com membrana nuclear bem estruturada. Se a gente lembrar das bactérias, as bactérias são o quê? São os organismos unicelulares mais simples que a gente possui, e esses não possuem núcleo. Então essa alternativa também não é correta. Como a UFPR gosta dessas questões em que tem que somar tudo aqui, que daí acaba saindo um pouco da parte de biologia, entrando um pouquinho na parte matemática. Mas essas seriam as alternativas corretas aqui. A terceira questão da apostila também é do vestibular da UFPR, que traz o seguinte: esse quadro aqui é referente às coleções de 3 lugares diferentes, do Museu do Capão da Imbuia, da Zoologia da UEL e do Departamento de Zoologia da UFPR. No caso, no Museu do Capão da Imbuia, a gente tem anfíbios, crustáceos, miriápodos, moluscos, mamíferos, peixes e répteis. No da UEL, abelhas, anfíbios, aves, mamíferos, peixes e répteis. E no de Zoologia temos cnidários, insetos e mamíferos. Vamos ver o que a questão pergunta. Os curadores dos 3 museus realizaram uma reunião para trocar exemplares, de modo que todos os museus acabem tendo o mesmo número de filos de animais. Descobriram que para isso passaria um dos museus doar parte de uma coleção ao museu que tem menor filo. Vamos ver a letra A. Identifica o museu que receberá a doação, ou seja, quem tem menos filos. Se lembrarmos que anfíbios, mamíferos, peixes e répteis, eles pertencem ao quê? Eles pertencem ao filo dos cordados. Todos esses 4 elementos aqui são cordados. Crustáceos e miriápodos, eles pertencem ao filo dos artrópodes. E molusco ao filo dos moluscos. Ou seja, nós temos o quê? Nós temos 3 filos aqui. O Museu de Zoologia da UEL, ele possui abelhas e anfíbios, aves, mamíferos, peixes e répteis. Ou seja, artrópode, e todos esses 5 aqui seriam o quê? Seriam pertencentes ao filo dos cordados, ou seja, aqui a gente tem 2 filos. Já no Departamento de Zoologia da Federal, da UFPR, nós temos cnidários, insetos e mamíferos. Lembrando que cnidários pertencem ao filo do Cnidaria, insetos aos artrópodes e mamíferos cordados, ou seja, tem 3 também. Como a doação é ir para o que tem menos filos, então quem receberia essa doação seria o Museu de Zoologia da UEL. Então, porque ele possui 2 filos, apenas artrópodes e cordados. Agora a gente tem que identificar qual museu que fará a doação para a coleção. Então vamos lá. Quem seria que teria uma maior coleção e teria mais de 2 filos seria o que? O Museu do Capão da Imbuia. Museus apresentam coleções mais amplas do que às vezes até comparado com departamentos. Então quem poderia fazer essa doação seria o Museu de História Natural do Capão da Imbuia, doando o quê? Moluscos. Se doasse uma parte de moluscos para o Museu da UEL, a gente pegaria e as 3 coleções teriam representante dos 3 filos. Então, o Museu de História Natural do Capão da Imbuia que realizaria parte da doação. Com quantos filos cada museu ficaria? No caso aqui, cada museu ficará com 3 filos. Com o Capão da Imbuia com cortada artrópode molusca. Mesma coisa para o Museu da UEL. E com o diferencial do filo cnidário aqui para o Departamento de
Zoologia da UFPR. A 4 é uma questão do vestibular da UEPG, que ele traz o seguinte. Em 1735, o botânico sueco Linneu... Professor, a maneira que você escreveu nos seus slides é diferente. O nome do Linneu tem diferentes formas de escrita. Uma delas, trazidas para o português, é assim. Publicou o trabalho Sistema Naturae, no qual propôs a classificação dos seres vivos em grupos, hoje chamados de táxons, que consiste em uma hierarquia. As categorias taxonômicas por ele propostas ainda são mantidas até os dias atuais, com algumas poucas modificações. Sobre o seu trabalho da taxonomia atual, assim que for correto. A1, vamos lá. A sequência correta para as categorias taxonômicas atualmente é reino, classe, filo, ordem, gênero, família e espécie. Se a gente lembrar de Rifikofashi, a gente vê que o quê? Classe está na ordem errada aqui, então essa questão já estaria errada. A2. O critério básico de classificação de Linneu, quando ainda não havia surgido a teoria da evolução biológica, era a semelhança anatômica entre os organismos, pois as espécies que eram consideradas tipos padrões imutáveis, com o conceito chamado de fixismo. Se a gente lembrar lá da história da classificação, quando Linneu propôs o sistema Naturae, é muito antes de quando Lamarck ou Darwin postularam as primeiras ideias do pensamento evolutivo. Ou seja, Linneu ainda tinha uma visão que os organismos não mudavam ao longo do tempo, que eles eram apenas os mesmos. Então essa questão também está correta. Parte da classificação que Linneu usou era baseado nas ideias de Aristóteles, se baseando somente na morfologia desses organismos. A 4 traz o seguinte. Em vez de serem tipo imutáveis, caracterizados apenas pela anatomia, as espécies são hoje classificadas seguindo critérios fisiológicos, embriológicos, bioquímicos, genéticos e ecológicos, que podem revelar mais corretamente seus parentescos naturais e evolutivos. Essa é uma questão coerente também. Por quê? Para você determinar os grupos, as categorias que nós temos, a gente tem que levar em consideração diversos fatores. E alguns deles são os que estão listados aqui. Então essa também é uma alternativa bastante coerente. Atualmente foram acrescentados mais 2 táxons à categoria taxonômica proposta por Linneu, filo e família. Se a gente lembrar lá da fotinho do sistema Naturae, vocês procurarem também na internet, vocês vão ver que não consta filo e família lá. Consta ordem, consta gênero, consta classe, mas espécie também, mas não consta filo e família. Então, essa também é uma alternativa correta. A 16 aqui. Nesse sistema de classificação havia 2 grandes grupos, reino vegetal e reino animal. Dentro de cada reino eram reunidas várias classes, numa classe várias ordens, numa ordem vários gêneros e no gênero várias espécies. Essa questão também está correta. Se a gente lembrar que o terceiro reino foi ser criado lá, que é referente aos protistas, bem posterior do que Linneu descreveu o sistema Naturae. Então, nessa época aqui, ainda eram os 2 grandes reinos, animal e vegetal. Tranquilo, né, gente? As questões são mais longas do que difíceis de ser realizadas. A 5 traz a seguinte tirinha aqui do Calvin, onde ele está pedindo ajuda para inventar nome científico sem a professora estar olhando, e a coleguinha está repreendendo e porém acaba sendo pega pela professora dando uma bronca, só que a professora acaba interpretando de forma errada ela. Vamos ver o que traz aqui a pergunta. Nomear cientificamente seus insetos de acordo com o sistema binomial de nomenclatura estabelecido por Linneu, Calvin deverá utilizar primeiro um epípeto genérico para indicar o gênero seguido do epípeto específico para indicar a espécie. É coerente com o que a gente viu lá nas normas de nomenclatura, que a primeira parte do nome binomial é referente ao gênero e a segunda parte é referente à espécie. Então, lembrando dessa regrinha básica de nomenclatura, a gente já consegue identificar qual seria a alternativa correta, mas vamos conferir as demais. O epípeto genérico para indicar família? Não. Lembra que o sufixo que termina lá para determinar família seria o quê? De. Se você está determinando família, você não está determinando o nome científico de uma espécie. C. Genérico para indicar espécie, seguindo do epípeto específico para indicar o gênero.
Essa alternativa está completamente trocada. A D, específico para indicar o gênero seguido do epíteto genérico para indicar família. Também não. São categorias completamente diferentes. A E, específico para indicar a espécie, seguindo do epíteto genérico para indicar o gênero. Novamente, está ao contrário aqui. Bem tranquilinhas. A 6. Tem maior grau de semelhança entre si dois organismos que estão colocados dentro de uma das seguintes categorias taxonômicas. Professor, eu não consigo lembrar daquelas categorias, eu tenho que ficar pensando. Realmente é complicado. Quais dessas categorias aqui, como classe, divisão, família, gênero ou ordem, estariam organismos mais próximos de si? Se a gente relembrar do Reficofage, daquele macetinho, outro rato frito com orégano fica gostoso, experimente. A gente consegue comparar o quê? Que quanto mais no finalzinho do Reficofage aqui, mais próximos são os organismos, ou seja, mais classificados de maneira parecida estarão. O mais específico é o quê? A espécie. Em seguida vem o quê? Gênero. Então, gênero seria o segundo grau que estaria relacionando o organismo mais próximo em si. Quando a gente compara aqui, a resposta correta seria o quê? Seria D. Por quê? Tendo gênero nada mais que consiste em um grupo de espécies, ou seja, organismos mais semelhantes entre si do que qualquer uma dessas outras categorias assim. Depois de ter utilizado Reficofage para salvar uma questão da Reficofage, a gente consegue ficar sorridente assim que nem a Nazaré. A questão 7 traz o seguinte, que eles reuniram essas diferentes famílias aqui, Canidae, Ursidae, Inidae, Felidae, e aponta que todos são carnívoros, e portanto pertencem à mesma, novamente traz aqui, listando essas categorias aqui. O professor ainda não consegui lembrar das categorias taxonômicas. Você pode pedir ajuda na hora da prova, ou você pode incorporar o Reficofage para salvar novamente a alternativa. Se a gente lembrar que família termina em ide, vamos lá, família estaria o quê? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Família está aqui, então a ordem seria um conjunto de famílias. Então, essas famílias pertencem à ordem carnívora. Olha só que tranquilo, até o Pátimo aprovou o uso desse tipo de macete. Por último, a gente tem o quê? A gente tem aqui a Universidade Federal de Pelotas. Ele traz novamente sobre Linneu a forma de ter classificação, e ele traz como exemplo o quero-quero aqui, que seu nome científico é Phanellus quilensis. De acordo com os conceitos de espécie aqui, da forma de espécie, a gente tem que encontrar quais as afirmativas estão corretas. O nome específico do organismo é sempre composto de duas palavras. A primeira designa gênero e a segunda espécie. Quando se a gente lembrar das questões anteriores, é quase que plausível. Porém, essa parte aqui da segunda não é a espécie, é o epíteto específico. A espécie é composto pelo gênero e pelo epíteto específico. Esse seria o nome científico de uma espécie. A 2 aqui, que acabou indo antes, o nome específico do quero-quero é quilensis e o nome genérico é Phanellus. Essa é uma alternativa que está correta. A 3. O nome específico do quero-quero é binomial. Phanellus é seu epíteto específico. Não. Se o quilensis está aqui por segundo, Phanellus é o quê? É o gênero e não o epíteto específico. A 4. O nome do quero-quero é binomial, sim. Quilensis, assim escrito, é seu epíteto específico. Realmente, quilensis é seu epíteto específico, porém, a forma de escrever aqui está completamente errada da forma correta. O C aqui deveria estar em minúsculo. E a última alternativa, Phanellus quilensis, inclui o gênero seguido do seu epíteto específico, quilensis. Está correto. Então, as alternativas que iriam agrupar 2 e o 5 seria a alternativa E. A princípio das questões sérias é isso. A parte de nomenclatura tem algumas regrinhas, mas não é tão difícil de lembrar, ainda mais utilizando os macetes. Lembrando sempre de ficar em casa. Caso tenham dúvidas, podem me escrever, entrar em contato de qualquer forma. E até a próxima aula. Tchau!